Olá, meus irmãos, uma palavra de Deus para nós aqui. Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 13, diz assim: E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, e escolheu Ló para si toda a campina do Jordão. Meu irmão, minha irmã, uma decisão errada pode custar a perda de tudo para mim, para você. Precisamos ter muito cuidado, precisamos ter muita cautela nas nossas decisões, porque elas refletem não só nas nossas vidas, mas elas refletem num todo ao nosso redor. Quando nós tomamos uma decisão errada, nós não colocamos em perigo só nós, só a gente, mas colocamos em perigo toda uma casa, todo um casamento, toda uma família, filhos, toda uma vida financeira. Então tome muito cuidado nas suas decisões, tenha cautela, tenha zelo, tenha sabedoria. A decisão baseada apenas nas aparências é muito perigosa. Essa foi a decisão de Ló, porque a Bíblia diz que ele olhou para as campinas de Sodoma e ficou maravilhado. A aparência das campinas de Sodoma mexeu com os olhos de Ló, chamou a atenção de Ló. Então a sua decisão não foi sábia, não foi sob a orientação de Deus. Ele não buscou a Deus, ele não consultou a Deus. Foi uma decisão imediata. Ele olhou, bonito, gostou, tomou a decisão. Então, tomemos cuidado para que nossas decisões não sejam baseadas apenas nas aparências, porque a de Ló foi. Ló escolheu com base na aparência melhor aos olhos. Isso aconteceu com Samuel, na casa de Jessé. Quando ele viu o primeiro filho, ele já se levantou para ungí-lo como rei de Israel. Deus então colocou a mão no seu peito e disse: não é esse. Esse eu já rejeitei. Eu não escolho como os homens escolhem. Os homens escolhem pela aparência, pela beleza, pelos olhos naturais, humanos ou carnais. Mas eu escolho pela sondagem de dentro para fora. E Deus tinha escolhido Davi, que estava no campo, que era ou seria o rei de Israel. Então, um perigo muito grande é não consultar a Deus. Estamos vivendo em um tempo de imediatismo. As decisões são imediatas, queremos os resultados imediatos. Tudo fast food, tudo no estalo de dedo e aconteceu. E tenha certeza de uma coisa: a maioria das decisões e do processo de Deus não são imediatos. Deus tem processos para nos ensinar, nos amadurecer, nos fortalecer, nos colocar no nível certo. E um dos erros de Ló foi não consultar a Deus e buscar a direção correta. Já foi logo tomando uma decisão pela beleza dos olhos, uma decisão carnal, uma decisão natural, uma decisão sem consultar a Deus, ela pode custar a perda de tudo. Não, muitas vezes decidimos pelo que parece vantajoso no momento, ignorando as consequências espirituais. Tomemos cuidado, muito cuidado, para não tomarmos decisões em momentos de raiva, em momentos de estresse agudo. Tomemos cuidado para não tomar decisões no momento de uma repreensão, onde você está com a cabeça quente, ferido, porque podemos decidir pelo que parece vantajoso no momento, mas sem a bênção de Deus, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus, ignorando as consequências espirituais
espirituais que podem ser muito caras, muito altas depois. Ló também indo para Sodoma e Gomorra, ele foi para a proximidade do pecado desenfreado. Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13. Ló armou suas tendas até Sodoma, uma cidade conhecida por sua maldade, pecados, por sua luxúria. A coisa estava tão feia que quando os anjos foram à casa de Ló para adverti-lo e dar uma mensagem de urgência de Deus, os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos. Foi preciso os anjos repreendê-los, cegá-los, por causa de tamanha loucura e maldade. Então a cidade, a região era pervertida. E onde há muito pecado, há muita morte. Onde há muito pecado, há muita destruição. Onde há muito pecado, Deus não está presente. Onde há muito pecado, há muita desgraça, miséria. Porque Deus tira a sua mão e sai de perto. Então, como pode um lugar ser bom, abençoado, produtivo, se Deus não está ali ou a sua mão não está estendida naquele lugar? Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção nas decisões que você está tomando ou querendo tomar. A convivência com o pecado enfraquece a vigilância espiritual. E toda vez que ficamos fracos espiritualmente, relaxamos no tocante à vigilância, à santidade e o temor a Deus. E isso pode trazer consequências ruins, perdas, pode trazer a perda da comunhão com Deus, da visão, da fé, da revelação, e pode fazer com que até Deus tire a mão de sobre a sua vida, dependendo do nível de convivência com o pecado. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Com o pecado não tem diálogo, não tem conversa. A ordem é: fuja, vá embora, para bem longe. Estar perto do pecado frequentemente leva à aceitação e depois à participação. Então, quando você senta na roda do escarnecedor, do ímpio, do perverso, você se detém no caminho dos pecadores, frequentemente isso vai levando à aceitação. Você vai achando normal, vai quebrando as barreiras de defesa, vai baixando a guarda e daqui a pouco você está participando daqueles pecados. E você participando, daqui a pouco você está morto espiritualmente, porque não morto fisicamente. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então fuja do pecado, rompa com o pecado, não faça aliança com o pecado, fuja do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, porque isso você vai achar normal daqui a pouco, e daqui a pouco você estará participando e vai gerar sua morte espiritual. Foi o que foi acontecendo com a família de Ló, lá em Sodoma. O resultado de uma má escolha. Gênesis capítulo 19, versículo 25, versículo 15 ao versículo 26. Resultados de uma má escolha. Ló perdeu tudo. Tudo mesmo. Bens, honra, sua esposa e o testemunho espiritual. Resultados de uma má escolha. Ló perdeu tudo. Então, consulte a Deus antes de você tomar certas decisões. Tem decisões que são normais do dia a dia, do pai de família, da mãe. Tem decisões que são normais do ser humano, da terra. Mas existem decisões mais profundas, mais sérias, que você e eu precisamos tirar um tempo, dobrar o joelho e consultar a Deus. Não somente consultar a Deus, mas aguardar a sua resposta, a sua orientação, a sua direção. Vamos ser mais felizes e abençoados se fizermos isso. Ló perdeu honra,
casa, sua esposa, testemunho espiritual. Sua esposa virou uma estátua de sal por olhar para trás. Porque Deus tinha dado uma ordem: sai logo, sai correndo, vai embora. Não olhe para trás. Mas ela foi tentada a olhar para trás, o que estava deixando para trás, agarrado nas coisas de Sodoma, o coração aprisionado e também querendo ver o que ia acontecer. E ela se transformou numa estátua de sal. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não havia saído da sua família. Tem muita gente que saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu dele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Constitui-se que quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, uma vez você aceitou Jesus, está servindo a Deus, você tem que romper com este mundo de pecado se quiser morar no céu e ter comunhão com Deus. Então, meu irmão, cuidado, o cuidado de Deus mesmo em meio às consequências. Deus teve misericórdia de Ló por amor a Abraão, seu tio, mesmo nas decisões erradas. A graça de Deus, a misericórdia de Deus para te guardar depois. Mas mesmo assim você pode pagar um preço muito alto, porque as consequências permanecem. A graça de Deus não anula os resultados de más escolhas da nossa parte, mas pode oferecer restauração. Então a graça, o poder de Deus, a promessa que Deus tem na sua vida, não anula os resultados de más escolhas. Então tome cuidado nas suas escolhas. Você que está namorando ou querendo namorar para casar, você pode escolher quem você quiser. Rico, pobre, branco, negro, pardo, índio. Você pode escolher alto, baixo, mas você precisa consultar a Deus para você não errar na sua decisão. Porque a sua decisão, ela trará consequências boas ou ruins para o resto da sua vida. Decisões modam destinos. Uma escolha errada, sem discernimento e oração, pode custar tudo. Pode custar a derrotada, a perda de tudo. Então, tenha mais cautela, mais paciência, mais zelo, mais temor em suas decisões. Ore mais, ore um pouco mais. Consulte a Deus. Busque sempre o conselho de Deus antes de tomar decisões. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não estribe no seu próprio conhecimento, não confie na sua própria mente, no seu coração, mas confia em Deus, confia na palavra de Deus, no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, e teremos decisões mais sadias para nossas vidas. O melhor caminho nem sempre é o mais bonito aos olhos, mas o que é guiado pelo Espírito Santo. Deixo essa palavra, essa reflexão para mim e para você. Tenha mais zelo ao decidir. Pense mais, ore mais, pese na balança a sua decisão, se vai ser boa, se vai ser melhor, se vai ser ou não. Mas não tome decisão natural, carnal, precipitado, pela raiva, pelo ferimento que te feriram. Não, confie em Deus, Ele te dará uma solução, uma orientação, e você tomará uma decisão segundo o conselho de Deus, e será bênção para a sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Deus te abençoe.